O subtema deste vídeo nós iremos tratar sobre alegria, que é o segundo ponto do fruto do Espírito Santo. Na semana passada nós analisamos o primeiro tema do fruto do Espírito Santo, que foi sobre o amor. Já pedimos encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa nossa série de vídeos que nós estamos fazendo para um enriquecimento da palavra de Deus. Domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, paz, alegria, amor. De acordo com o dicionário da Bíblia de Almeida, na página 19, alegria é a emoção ou o estado de satisfação e felicidade. Mas é importante destacarmos desde o início que essa felicidade, esse estado de conformidade, não é produzido por uma sensação humana. Essa alegria em nós é produzida única e exclusivamente pela obra do Espírito Santo. Como fruto do Espírito Santo, a alegria ela é gerada no coração, no interior do cristão, na sensação e na certeza da glória futura e do sacrifício de Cristo por nós. Quando nós observamos em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Ou seja, o apóstolo Pedro fala que nós devemos se alegrar por ser participante, por compartilhar as aflições de Cristo, por sofrer também assim como ele sofreu. Sabe por quê? Porque na sua vinda nós iremos desfrutar de uma completa alegria no céu junto com o Pai. Essa alegria concedida pelo Espírito Santo que transborda em cada crente nos torna a certeza de que cremos no sacrifício de Cristo e nós aceitamos e passamos e tomamos parte no sofrimento que estamos enfrentando. É importante destacarmos também que essa alegria não é uma alegria passageira, não é uma alegria que depende das circunstâncias. Muito pelo contrário, nós estaremos esboçando textos que mostram a alegria promovida pelo Espírito Santo mesmo em meio às dificuldades. Quando nós observamos no Antigo Testamento, principalmente no livro dos Salmos, nós vemos que o salmista expressa suas alegrias em Deus de várias formas, levantando as mãos, batendo as palmas, cantando, outro até mesmo dançando. Alegria é uma sensação de bem-estar. Essa é a alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria passageira, é a alegria eterna. Muitas pessoas, principalmente no século XXI, buscam o prazer, buscam a sensação de bem-estar, buscam a autorrealização. Entretanto, nós como cristãos somos plenamente realizados na pessoa bendita do Espírito Santo. É Ele que concede em nós a graça de estarmos felizes, independente se a situação é boa ou se é ruim. Eu acho interessante que Maya Perlman, no seu livro Através da Bíblia, livro por livro, na página de número 347, ele descrevendo um pouco sobre a epístola de Paulo aos Filipenses, embaixador em cadeias, ele destaca um trecho e eu gostaria de destacar com vocês. Abre aspas, palavras de Maya Perlman. Um grande conhecedor da Bíblia disse que Filipenses se resume em alegrei-me, alegrem-se. A carta é cheia de alegria. Em cada capítulo soam as palavras gozo, exultação, alegria, como o som de campainhas de prata. Apesar da prisão e de se encontrar diante da morte, o apóstolo sente alegria. Resumiremos o tema da seguinte maneira: a alegria da vida e do serviço cristão manifesta em todas as circunstâncias. Ou seja, no contexto geral da epístola de Paulo aos Filipenses, ele estava preso e prestes a ser entregado à morte e às margens do rio Tibre sendo decapitado. Mas ainda assim, em cada capítulo, a palavra alegria, exultação, gozo estava presente. O momento pode ser ruim ou bom, mas a alegria plena do Espírito Santo sempre encherá os nossos corações. Em Salmos 92 e o 4, diz que a alegria é uma forma de nós expressar gratidão por Deus, por tudo que Ele fez e continuará fazendo em nossa vida. Quando nós observamos, Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrem-se sempre. E alegrar por quê? Porque se alegrar às vezes em momentos difíceis e às vezes quando a circunstância manda nós ficarmos tristes. É porque nós devemos se alegrar por tudo que Deus ele já fez em nossa vida, pelo seu amor, pela sua graça e tudo porque Ele continuará fazendo em sua vida. O ato de se alegrar que nós estamos falando aqui é uma característica exclusiva do fruto do Espírito Santo. É por isso que nós temos alegria plena
em meio às diversidades e às circunstâncias adversas. É por isso que realmente somos alegres, porque isso é um ato exclusivo do Espírito Santo. Paulo, em Romanos, no capítulo de número 14, versículo 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É importante destacarmos outras palavras que Paulo ele mostra que o reino de Deus, ou seja, as coisas espirituais, não são coisas quaisquer materiais, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente ativo e não passivo no ato de nós nos alegrarmos ou não. É por intermédio da ação do Espírito Santo que nós nos alegramos. Nós vemos que a palavra alegria, ela vem da mesma raiz que a palavra graça. Ou seja, é um ato que é concedida por Deus. Nós devemos ter alegria. O Evangelho de Jesus Cristo, ele produz isso na vida do cristão. Você que nasceu de novo, você que é regenerado pela palavra de Deus, você deve se alegrar, ter alegria no seu coração. Apesar da dificuldade, assim como nós já estamos frisando, você deve sempre estar, não muitas vezes com a alegria estampada no rosto, mas sim no seu coração. Como todos nós sabemos, o livro de Atos dos Apóstolos narra a história do início da igreja primitiva, depois da ascensão de Cristo aos céus. E é interessante notar que a igreja primitiva foi bastante perseguida. Nós podemos destacar em Atos, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 30, 31, que depois da perseguição imposta pelos judeus, deles não pregarem mais em nome de Cristo, eles oraram, e no versículo 31 a Bíblia diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por que eu li esse texto? Porque eu acho interessante que no versículo 41 do capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz o seguinte: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Nós podemos perceber que no capítulo 5, depois dos apóstolos terem sido açoitados por não obedecerem aos líderes judeus em Atos 4 e continuarem pregando o Evangelho, a Bíblia fala que depois da oração que os discípulos fizeram, o Espírito Santo os encheu de ousadia. E em Atos, no capítulo de número 5, após eles terem sido açoitados, eles regozijaram-se. Essa é a verdadeira característica do fruto do Espírito Santo sobre a alegria. Mesmo sendo açoitados, eles estavam regozijando-se pela esperança de Jesus Cristo. Nós precisamos ter em mente que ser cheio do Espírito Santo abrange todas as áreas da nossa vida. É o ver pleno mediante a palavra de Deus. Se alegre, meu irmão. Se alegre, minha irmã. Talvez as tribulações que a gente passa não chegam nem perto daqueles que os apóstolos na igreja primitiva passaram. Mas mesmo assim, como disse o apóstolo Paulo, regozijai-vos. E outra vez eu digo, regozijai-vos. Chegamos ao final deste vídeo, desse subtema falando sobre a alegria. E não esqueça de estar assistindo os vídeos anteriores dessa playlist falando sobre o fruto do Espírito Santo. Compartilhe essa série para que mais pessoas possam ter acesso a esse rico conteúdo da palavra de Deus. Também siga o Instagram do canal Testemunho Bíblico e também siga o Instagram dos apresentadores. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.